Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, o lugar onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar de variados temas e convido desde já a poder ir ao nosso site da Novo Tempo e lá poder ver e rever cada um desses temas e poder aprender mais daquilo que nós temos estado a aprender, e convido também a fazer parte destes grandes momentos que passamos com a Bíblia e juntos. Temos tido connosco sempre convidados que nos ajudam a desfrutar destes temas que a Bíblia nos traz. Hoje temos connosco o pastor Paulo Neves. Paulo, obrigada por estares aqui. Olá, é muito prazer estar aqui convosco. E com a ajuda do pastor Paulo, vamos já começar com o sumário de hoje. Paulo, qual é o sumário? Portanto, o sumário de hoje é algo muito interessante, que diz que a ciência opera num pressuposto que não se pode usar meios sobrenaturais para explicar acontecimentos naturais, mas contrariamente a este pensamento, constatamos na Bíblia que a criação foi um processo sobrenatural. Desta forma, a nossa visão das origens deveria ser moldada pelo registro bíblico e não por pressupostos humanos. Os escritores do Novo Testamento e o próprio Jesus viram o relato da criação como confiável, logo deveríamos aceitar este relato como sendo verdadeiro. Obrigada, e vamos fazê-lo através da Bíblia. Vamos ver o que é que realmente a Bíblia nos ensina sobre a criação. Vamos começar então com Gênesis no capítulo 1, versículo 26 e Gênesis 2, 7. Então, Gênesis 1, 26 e 2, 7 dizem: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Com este texto vamos ver, ou temos a oportunidade de ver, que a Bíblia nos diz que tudo foi criado do seu tempo e foi tudo criado pela mão de Deus. É um relato direto que não deixa margem para dúvida. No entanto, há muita gente que não confia nele. Diz-me, é possível confiar no relato bíblico? Ele é digno de confiança? Sim. Uma coisa muito importante que vemos logo no sumário é que tanto os escritores do Novo Testamento como o próprio Cristo, eles acentuaram a veracidade do relato bíblico. Exatamente. Quando nós, como cristãos, seguidores de Cristo, imitadores do seu exemplo, seguindo o seu exemplo, nós olhamos para o relato da criação e vemos o relato como não confiável, quando o próprio Cristo, não é? Ele próprio veio mostrar a importância e a veracidade dos factos, nós não estamos a seguir o exemplo de Jesus. Porque o exemplo de Jesus, quando ele fala da criação, quando ele fala, por exemplo, do homem e da mulher que devem ser macho e fêmea, que devem se juntar numa só carne, que claramente o relata a criação, nós vemos que se para Cristo este relato era confiável ao ponto de ele o citar, então para nós como é que não seria confiável? Exato. Mais ainda, nós sabemos que Deus criou tudo em 6 dias, como nós já falámos. Tudo 6 dias literais, mas uma coisa que nós não falámos nunca, penso eu aqui, é que ele foi criado ex nihilo, ou seja, foi criado do nada. Exatamente. Se eu te der um conjunto de tábuas e disse, olha Rita, olha, tens aqui tábuas, tens aqui pregos, tens aqui uma cola, faz uma cadeira. Tu dessas tábuas e dos pregos podes fazer uma cadeira. Não muito direita, mas sim, mas sai uma cadeira. Sai mais ou menos, não é? Sai mais ou menos. Mas se eu não te der nada e disser faz uma cadeira do nada, tu não conseguirás. Não. Porquê? Porque só Deus pode fazer. Não há ninguém neste mundo que possa fazer uma transformação de alguma coisa que não existe. Exato. Podemos fazer uma transformação de algo que existe, não é? Podemos usar um determinado material, por exemplo, tecido, para fazer uma roupa, uma saia, um casaco e pronto, meias, não importa. Agora, se não existir nada, é impossível nós fazermos alguma coisa. Exato. E isso só Deus pode fazer. Então foi do nada que Ele criou todas as coisas. Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Logo, é muito interessante ver que Deus criou todas as coisas do nada, logo o seu poder criador, e aqui a questão da confiança tem a ver realmente com essa possibilidade de nós vermos que isto não podia ver o acaso. Exato. Agora, eu sou cristão, não é? Todos nós somos cristãos, neste caso, estamos a falar um pouco sobre a criação, porque realmente falamos deste ponto de vista cristão, não é? Mas uma das coisas que eu gostava de realçar aqui é que nós não vimos do acaso. Nós não viemos de uma evolução, de um conjunto de formas que depois evoluiu até nós. Nós acreditamos que nós saímos das mãos de um Deus projetista, inteligente, que criou tudo com a sua palavra, a nós pela sua capacidade, suas mãos, é a sua imagem e semelhança, mas ainda há muita gente que diz que a criação foi feita em 6.000 anos, por exemplo. Mas nós sabemos que só no 4º dia que foi feito o Sol.
Exato. Para não dar outros exemplos, o Sol, não é? Se fosse 1000 anos por cada dia, então seria 4000 anos até que o Sol fosse feito, fosse criado. Logo, como é que se fazia a fotossíntese das plantas? Como é que tudo podia ser feito? Era impossível que isso acontecesse. Portanto, há até pessoas que olhem para o Sol, para as estrelas, para a Lua, como deuses. Exato. Nós temos, por exemplo, o Egito Antigo, nós temos mesmo Roma, Constantino, por exemplo, é o imperador que adorava o Sol, Exato. como um deus. Mas nós sabemos que isto são tudo criaturas, porque o único criador é Deus. Exato. Isto são tudo criaturas. O Sol não é Deus. O Sol é uma criatura criada por Deus ao quarto dia. Exato. Portanto, o mais interessante aqui é que realmente há um propósito. Deus, ao criar a Terra, Deus, ao criar o ser humano, criou-os com um propósito. Em Isaías 45:18 diz: porque assim diz o Senhor, Deus dos céus, que criou os céus, o Deus que formou a terra. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que ela fosse habitada. Ele foi o Senhor e não há outro. Exato. Então Isaías mostra também que Deus criou a terra para que ela fosse habitada, para que ela servisse neste caso, de habitat, servisse de ambiente perfeito, de um lar, tanto para as criaturas que Deus criou pela sua palavra, como para as suas criaturas que Ele criou através das suas mãos, à sua imagem e semelhança, que somos nós. Portanto, a terra foi criada para ser habitada. Logo, há aqui realçar aqui a importância que tem o próprio Cristo pensar na criação como sendo verdadeira. Claro que para nós também, assim, se nós seguimos o exemplo de Jesus, ela para nós também o é. Acho que o grande erro é o facto de nós nos considerarmos o ser mais superior e mais inteligente que existe. E depois, então tiramos da equação Deus, e se tiramos Deus da equação e acharmos que nós somos os mais inteligentes que existe, que é uma coisa muito soberba, não é? Acharmos que nós vimos da ameba, mas depois somos o ser mais inteligente que existe, então não pode haver coisas sobrenaturais com mais poder do que a nossa compreensão. Mas se nós aceitarmos que existe um Deus maior que a nossa compreensão, então Ele vai fazer coisas que nós não conseguimos provar dentro daquela que é a nossa capacidade de raciocínio lógico. Claro, e nós temos que olhar para Deus como um projetista perfeito. Exato. Criou-nos à sua imagem e semelhança. E Ele criou-nos, Ele é superior a nós, logo há coisas que Ele faz que nós não conseguimos compreender. E nós nunca poderíamos compreender muitas coisas. Aliás, Rita, é como se colocasses o mar dentro de um copo. Exato, é impossível, porque o mar vai transbordar o copo. O copo não pode reter todo o mar, não é? E a omnisciência de Deus, a omnipresença de Deus, tudo aquilo que Deus é, nós, com a nossa mente finita, não conseguimos albergar. Exato. Porque fomos criados por Deus, não é? E isto é o ponto. Nós somos seres humanos porque temos um Deus que nos foi criar, que nos decidiu criar-nos. De que forma é que Ele o fez? É importante dizer o porquê. Deus criou o ser humano para dar amor e receber amor. Portanto, Deus quis criar o ser humano para amar. Exato. Por isso é que também nos deu uma capacidade de o fazer. Agora, Deus criou o ser humano de uma forma diferente dos outros seres. E isto é que é importante. Para vermos, em primeiro lugar, diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Logo aí já é uma diferença, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E criar a imagem e semelhança de Deus supõe ter liberdade de escolha, ter livre-arbítrio, ter raciocínio, coisa que os outros animais não fazem porque fazem-no por instinto. Por isso nós somos especiais, nós somos a obra-prima de Deus, nós somos os seres especiais que Deus criou para recebermos amor da parte de Deus, mas também para darmos amor a Deus e darmos amor uns aos outros. Exatamente. Nós não fomos criados ilhas, por isso é que Deus juntou o homem e a mulher para serem só um. Agora, há aqui uma coisa que eu gostava de realçar hoje, que está em Gênesis 2:7, que diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Então, vou falar aqui um bocadinho dessa equação. Ok. A equação de pó da terra, não é? Que é o pó, que é no fundo a terra, que Deus formou. Deus fez um boneco, só que o boneco não tinha vida. Exato. Era inanimado. Exato. Não posso fazer bonecos, mas nunca saem homens. Pois, nunca saem homens. Aliás, tu podes ir à Serra da Estrela e fazer um boneco de neve, não é? Mas olhas para ele e dizes, fala. Ele não fala. Pensa, ele não pensa, não é? Não fala, não pensa, não age, não raciocina. Porquê? Porque não tem vida. É simplesmente um boneco. É, neste caso, neve. Deus fez do pó, é pó, é o barro, Deus fez do barro. Aliás, a palavra Adão até quer dizer mesmo isso, não é? Deus fez do barro, só que o barro é barro. Exato. Não tem vida. Então Deus soprou a vida, o fôlego da vida, o ruá, né? No Novo Testamento é o pneuma, que é aquele fôlego, que é aquele vento, aquela vida, e então o homem passou a ser alma vivente. Repara, Rita, que o homem não tem uma alma.
Exato. O homem passou a ser uma alma. Quer dizer que é muito diferente entre tu teres uma alma e tu seres uma alma. Eu tenho uma coisa, eu posso-te entregar e eu continuo a ser. Mas se eu sou essa coisa, se eu te entregar, deixo de ser. Exatamente. Então, o ter e o ser são dois verbos Completamente diferentes. Muda ali o T pelo S, não é? Mas no seu conceito são muito diferentes. Exatamente. Porque o ter é eu sou assim, mas tenho alguma coisa em mim, neste caso intrínseca, Exato. cá dentro, que depois sai do corpo para fazer outras coisas. E eu posso tirar. Eu posso tirar quando quero. E outra coisa é eu ser. Quer dizer, a equação bíblica é corpo, pó da terra, corpo, mais a vida que Deus deu, é igual a alma vivente, ou podemos traduzir por ser vivo. Ou seja, até o pó da terra sozinho não é uma alma vivente, Não é? O sopro não é uma alma vivente, é só quando estas duas foram juntas por Deus que se tornou. Exatamente. Como na matemática, Como não é? na matemática. 1 mais 1 é que dão 2. Exatamente. Um sozinho não Como na dá, matemática. o outro também não. Então, é importante falarmos isto, porquê? Porque talvez algumas pessoas que nos vejam têm esta dificuldade, às vezes por saber, então e o espírito? Quando a pessoa morre, o espírito vai para onde? Vai para aqui, vai para o céu, vai para o inferno? Portanto, há aqui esta ideia, talvez um bocadinho, e eu se calhar, não temos tempo de falar isto hoje, mas se houver alguma pessoa que esteja a ouvir-nos e a ver-nos neste momento e queira explicação, pode falar convosco. Exatamente. Sobre este tema tão importante, não é? É só entrar no site de Novo Tempo e entrar em contacto connosco, e nós temos todo o gosto em ajudar a compreender melhor. Porque esta questão da morte, esta questão do sopro da vida, da questão realmente às vezes é complicada. Em Eclesiastes, capítulo 3, versos 19 e 21, diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens também sucede aos animais. Lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó voltarão. Quem diz que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Portanto, há aqui uma coisa feita por Salomão, ou dita por Salomão, muito interessante. É verdade. Quer dizer que todos têm o mesmo fôlego. Porquê? O fôlego é a vida. É só isso. E todos têm vida. Os próprios animais têm vida. Exatamente. Não é? Nós também temos vida. Portanto, é a vida que, quando nós morremos, o pó volta para a terra como era, diz a Bíblia, e a vida volta para Deus que a deu. Não é o espírito inteligente, pensante, não é a alma que vai para Deus. A alma deixa de existir, porque a alma só existe quando o corpo e a vida estão juntos. Quando a vida sai do corpo, o pó volta para a terra e a vida volta para Deus, a alma deixa de existir. E é por isso que é muito importante nós compreendermos como é que Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano de uma forma completamente diferente do que criou os outros animais. E é por essa razão que realmente nós podemos ser a obra-prima, e somos mesmo a obra-prima de Deus nesta terra. Isto é muito importante porque aqui já vimos a diferença entre aquilo que é o pensamento humano centrado em nós do pensamento divino. Exatamente. Ou seja, o homem acredita que as coisas acontecem com muito, muito tempo, porque sem Deus elas necessitariam, mesmo com muito tempo nunca existiriam, não é? Uhum. E então isto vai mostrar-nos que nós, se queremos compreender o mundo, o planeta e aquilo que existe, temos que compreender o tempo de Deus, temos que compreender o tempo como Deus o apresenta. Exatamente. Podes ajudar-nos a compreender o tempo bíblico, o tempo como a Bíblia nos ensina? Ok, é assim então, como é que nós podemos compreender a passagem tempo a partir da Bíblia? Não é? Porque há muita gente que nos diz que o mundo tem milhões de anos, ou que a humanidade tem milhões de anos, mas a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 5 e capítulo 11, vai-nos falar sobre este tema, que são as genealogias. Okay. Por muito interessante ou por muito pouco interessante que muitas pessoas achem as genealogias, porque às vezes as pessoas leem genealogia, filho deste, filho daquele, filho daquele outro, e às vezes dizem isto é extensivo, é difícil de ver. O que é certo é que as genealogias, ou as cronogenealogias, que são as genealogias que nos dão o tempo mostram-nos algo muito importante. E eu vou dar aqui uma fórmula muito simples, talvez tenham que passar várias vezes este vídeo para ver, mas é uma fórmula muito simples. E que nós vemos na Bíblia muitas vezes, que é a pessoa 1 viveu X número de anos e gerou a pessoa 2. A pessoa 1, depois de ter gerado a pessoa 2, viveu mais Y anos. E gerou filhos e filhas. E mostra que os dias totais da pessoa 1 foram X anos, ou Z anos. Portanto, e nós lemos aqui em Gênesis, capítulo 5, verso 3 a 5, esta fórmula. Eu vou-te ler sobre Adão. Mas nós podemos ler sobre vários personagens, porque estão lá, Matusalém e outros. Eu vou fazendo a fórmula aqui para depois nós podermos falar dela. Ok, então Adão viveu 130 anos, que é a pessoa 1, e gerou um filho à sua semelhança, que é a pessoa 2. Neste caso era Sete. Conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete.
Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. Quer dizer que a pessoa 1, depois de ter gerado Sete, viveu mais tempo e gerou outras pessoas. E foram os dias totais de Adão, 930 anos e morreu. Ou seja, a pessoa 1, que deu origem à pessoa 2 e depois filhos e filhas, viveu X anos e morreu. Exatamente. E se nós contabilizarmos o número de anos que cada um vai vivendo, nós temos então aqui uma cronologia muito interessante, que é a passagem do tempo. Exato. E essa passagem do tempo mostra-nos, pelos estudiosos que têm estudado esta passagem, que a Terra teria cerca de 6.000 anos, 6.000 e poucos anos. Exatamente. Porque depois nós temos que agarrar quando é que o Sete nasceu, não é? Temos que agarrar nos 130 e juntar mais o tempo de Sete até que ele gerou filhos. E depois, porque nós não podíamos contar os Sete a partir dos 930, temos que contar a partir de quando foi Sete gerado. Esta parte é importante, porque senão a pessoa vai pôr os anos todos e então aí dá muitos mais anos. Mas eu penso que esta fórmula é interessante, que é a pessoa 1 viveu X anos, gerou a pessoa 2, a pessoa 1 depois de gerar a pessoa 2 viveu mais Y anos, não importa, exatamente, gerou filhos e filhas e mostra os dias totais da pessoa 1 que foram Z anos, exatamente, que é para as pessoas chegarem à conclusão e ir insumando até exatamente, que dá o número de anos que nós temos. E isso vamos chegar à conclusão do que é. Se quiserem fazer este exercício, eu já fiz, é muito giro. Eu agarrei num papel grande e fui pondo os nomes, as idades das pessoas até chegar ao momento, naquela altura, eu fiz até o nascimento de Jesus e foi muito interessante. Muito interessante, sim. Este sistema interligado impede várias coisas. Impede que se apaguem algumas gerações. Exatamente. E impede que se acrescentem outras. Quer dizer que a Bíblia mostra-nos o tempo exato. Exatamente. Com isto podemos então perceber o tempo e conseguimos perceber a importância do tempo, conseguimos perceber que o tempo é o de Deus e com isto esta medida vai ser importante porque é assim que nós conseguimos fazer uma relação direta entre Adão. Tudo isto nos vai levar a um sítio, que é Cristo, não é? Exatamente. Se nós virmos, tudo nos vai levar a Cristo. E Paulo vai fazer essa ligação entre a criação, a forma como tudo é criado, o tempo, e vai-nos levar a compreender porque é que Cristo chegou no momento em que chegou, como é que ele chegou e como é que nós podemos ter essa certeza. Sim. Falamos um bocadinho sobre esta medida e como é que Paulo estabelece uma relação direta entre Adão e Cristo. Sim. Aqui o interessante, além do fator tempo, como tu falaste, e eu penso que muito bem, entre Adão e Cristo, porque realmente o Antigo Testamento, Cristo é o centro das Escrituras. Exato. Cristo é o centro do Antigo Testamento, mas também é do Novo. O Antigo Testamento mostra-nos realmente como é que Cristo viria, quando é que Cristo viria, portanto o tempo está contabilizado. Aliás, se nós estudarmos profundamente Daniel capítulo 9, nós vamos ver que tudo bate certinho como Deus tinha previsto. Exatamente. Temos a oportunidade em ver sobre Daniel, há umas escolas bíblicas atrás, tivemos a oportunidade de ver isso. Exatamente. Agora, o apóstolo Paulo vai fazer uma ligação direta entre Adão, o primeiro Adão, e Cristo, também chamado por ele o segundo Adão. Não é? E eu vou ler aqui 3 versículos que me parecem muito importantes. O primeiro versículo encontra-se em 1 Coríntios 15, 19 a 23, que diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem que estar a falar da ressurreição. Exato. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias daqueles que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, neste caso Adão, exatamente, vimos também no outro episódio, não é? Noutra lição, que a morte veio através de Adão. Exatamente. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, neste caso Jesus. Exato. Porque ao morrer na cruz e ao ele ressuscitar, deu-nos a garantia da nossa ressurreição. Porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, ou as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Ora, é muito importante isto, porque mostra-nos aqui uma relação direta da morte. Exato. E da vida. Okay. Aliás, o apóstolo Paulo, em Romanos 6,23, um pouco mais à frente, no seu pensamento, ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas, e ainda bem que há isto mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Quer dizer que nós morremos porque pecamos, logo merecíamos a morte, o Adão trouxe essa morte, e nós, ao escolhermos viver com as costas voltadas para Deus, estamos destinados a isso, mas através de Cristo nós podemos ser salvos. E aqui uma coisa muito interessante, mesmo para terminar, é que diz a Bíblia: porque como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a vida passa a todos nós através de Jesus Cristo. Quer dizer, Cristo está-nos a vida. E esta relação que existe entre o primeiro Adão e o segundo é que o segundo Adão veio vencer onde o primeiro Adão caiu. Como sempre peço, em 30 segundos, diz-me o que é que eu posso fazer com esta lição na minha vida prática. Muito bem. Olha, Rita, é assim, muitos cristãos vão buscar a literatura pagã e ao paganismo, uma visão distorcida da criação. Exatamente. Mas Deus não deixou os estudiosos das Escrituras, que são sinceros,
na escuridão sobre este tema. Não é? Ele deixa claro que Deus criou o Adão do pó da terra, soprou-lhe o fogo da vida, tornou o Adão realmente um homem extraordinário. Mas ele caiu, como tu sabes, não é? E através de Cristo nós podemos ter a salvação através daquilo que Cristo fez na cruz. Agora, uma coisa muito importante para todos nós é que se nós aceitarmos verdadeiramente Cristo na nossa vida, porque no fundo Ele é o centro das Escrituras, não é? E tudo isto nos leva para isso. Ele é o Criador, Ele é o agente da criação. Se nós o aceitarmos, um dia realmente estaremos com Ele no reino dos céus. Isso será maravilhoso. Deus faz-nos esse convite, o desejo, Ele deseja que nós estejamos com Ele e por isso mesmo cabe-nos a nós aceitá-lo, aceitar aquilo que Ele nos diz e aceitar aquilo que a Bíblia nos diz. Quer aprender mais sobre aquilo que Deus nos tem a dizer, quer continuar a estudar connosco, nós queremos continuar a conversar consigo. Vemo-nos já no próximo programa. Até lá!